Olá, minhas amigas, amigos e seguidores deste canal de estudos bíblicos. Peguem a Bíblia de vocês e vamos nós lá para mais um estudo. Bora lá? Sejam bem-vindos a este canal, tá? Agradeço a todas, a todos que têm junto conosco estudado a palavra do Senhor. Hoje o estudo é sobre Deus no controle de tudo com a sua palavra. O principal objetivo da Bíblia é revelar o plano, o projeto do Senhor, do nosso Deus eterno, da salvação do homem em Yeshua, Jesus. O tema central de tudo na palavra de Deus é Jesus, Yeshua e seu reinado eterno. Lá na carta de Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Cada livro da Bíblia revela-nos o amor imensurável que ele tem por nós. Jesus, Yeshua, é o grande realizador de milagres. Lembra que na palavra nós já aprendemos que ele curou cegos, surdos, paralíticos, ressuscitou 3 mortos. Vamos lembrar? O filho da viúva de Naim, Lázaro e a filha de Jairo. Essas três ressurreições é constada na palavra. Ele cessou a fúria do vento e acalmou o mar, multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão, curou a mulher de uma hemorragia já havia 12 anos, pagou um alto preço por nós pecadores. Ele derramou seu sangue puro, morreu, ressuscitou e virá nos buscar. Lá em João 6,36, a palavra nos diz que as palavras que eu vos disse são espírito e vida. As palavras do Senhor Jesus é vida. Toda a Bíblia, ela revela Yeshua, Jesus, como o Cordeiro de Deus que foi morto, como o sacerdote vivo, pela ordem de Melquisedeque, que é Melquisedeque, e o rei, o leão da tribo de Judá que virá. A palavra de Deus em Jeremias 23:29 nos diz o seguinte: lá o profeta faz uma comparação da palavra de Deus, ela é comparada tanto ao fogo como ao martelo. Leiam lá, Jeremias 23:29. Ao fogo, porque a palavra de Deus, a palavra consome tudo, como fogo. Ela queima o pecado dentro de nós. O fogo, ele é purificador, ele purifica, ele tira as impurezas de nosso caráter. E fica só aquilo que é bom, aquilo que é puro, reto dentro de nós. Ele apura o nosso louvor, a nossa adoração, a qual fomos criados para servi-lo. Ao martelo nos fala de quebrar, esmiuçar. Ele quebra a dureza do nosso coração em pedacinhos, nos dando sensibilidade. A sensibilidade, nos enchendo somente de seu amor e do mover do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia, ela expressa verdades eternas para a humanidade. A Bíblia responde às 3 perguntas, as 3 grandes perguntas que nós fazemos no longo da nossa vida: de onde vim, por que estou aqui e o que o futuro me reserva. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, estudando a palavra de Deus. Deixe que o Espírito Santo mova a sua vida. Há séculos, os inimigos da palavra de Deus tentam destruir a sua credibilidade, tentam destruir a nossa fé. Lá em Mateus 24:35, nos fala o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. No Salmo 119:89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Queridas, existe um sentimento que também é conhecido como espírito, os sentimentos são espíritos, que foi gerado lá no Éden, após Adão e Eva pecarem, pois duvidaram da palavra de Deus e deram ouvidos à voz de uma serpente enganadora e cruel. Esse sentimento foi o medo.
Lá em Gênesis 3:10, leiam tudo. Em Gênesis 3:10, quando o Senhor foi conversar com Adão, após eles pecarem, no Gênesis 3:10 fala o seguinte: e ele, que é Adão, disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, fiquei com medo, porque estava nu e escondi-me. Vejam um estudo que fala mais sobre esse detalhe lá no estudo de Obereshit. Um detalhe interessante, que a primeira coisa que o homem sentiu quando pecou lá no Éden foi o medo. E aí depois disso, o pecado gerou infinitamente outras coisas em nosso coração. E na psicologia, chegam a dizer que o medo, a preocupação, a ansiedade são os nossos piores inimigos. O medo, a preocupação e a ansiedade nos paralisa, nos oprime nossa mente, fragiliza o nosso sistema imunológico, diminui nossa força nas batalhas, aquelas que temos que vencer, precisamos vencer e lutar, estar fortes. Ele sufoca a nossa alegria e o medo destrói os nossos sonhos. Você tem sentido medo nesses últimos dias? Quais são os seus medos? Existe uma palavrinha na Bíblia que é não temais. Estudiosos dizem que ela aparece 365 vezes na palavra do Senhor. Uma para cada dia do ano. Não temas. Não precisamos temer. Nós que conhecemos o Deus que nós conhecemos, não precisamos temer. Ele está no controle de tudo. No estudo anterior que eu trouxe, o estudo A Habitação do Eterno, vejam lá, se vocês não viram ainda, nós aprendemos que Deus nos criou para louvor e adoração do teu santo nome, e Ele criou um lugarzinho especial no nosso coração, dentro do nosso coração, que é só dele, só cabe Ele. E quando rejeitamos este amor, o nosso coração fica vazio, sem direção do Senhor. Eu imagino que a pior coisa do mundo é não ter a presença do Espírito Santo de Deus em minha vida, em nossa vida. Isso dá medo. Nos sentimos só. Isso é apavorante. Em Apocalipse 2:7, quando ouvimos a sua voz, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nossa alma se enche de alegria, de paz, de segurança, de consolo, de conforto. Todo o mal se vai. Aquela certeza de que o Senhor está no controle de tudo, Ele está conosco. Isso é maravilhoso. Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha que podemos confiar. O servo Moshe, que é Moisés, lá no livro de Êxodo 33:15, diz o seguinte: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir aqui. Após termos a sua presença conosco, é impossível viver sem ela. Nos apavora, nos dá medo. O que nos dá segurança nesse mundo que nós vivemos é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Davi também deixou registrado na palavra, lá no Salmo 51:11, leiam tudo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A sua presença nos conforta, nos dá paz. O Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor em nossa vida, é ela que nos dá segurança. Como podemos lidar com o medo? Reconhecendo nossas limitações e necessidades diante de um mundo que está sob o domínio do mal e entender que somos frágeis, ovelhas indefesas. Precisamos de um pastor, alguém que cuide de nós, que nos proteja e crer de todo o nosso coração que temos um Pai amoroso que nos ama, um Senhor, o nosso Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, que nos sustenta com seu amor, com sua graça. A Bíblia é um livro espiritual. Lá em Mateus 28:20, e eis que eu estou no presente, eu estou convosco todos os dias. Todos os dias o Senhor está conosco, até a consumação dos séculos. Ele não nos deixa, Ele não desiste de nós, não nos abandona. Ele providenciou tudo para vivermos com segurança, com paz, com alegria. Devemos nos apegar e confiar nas promessas, nas suas promessas divinas, andar em santificação, em sua santa presença.
Quando nos apegamos e confiamos nas suas promessas divinas, ficamos cheias de esperança, de fé, para enfrentarmos as provas e as dificuldades dessa vida, aquilo que nós temos que passar no nosso dia a dia. Lá no livro de Jó 22, 21, a palavra nos diz: une-te, pois, a ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Une-te, esteja em comunhão, se apegue ao Senhor. O medo nos paralisa, nos paralisa e a fé que nos move. O medo que nos paralisa e a fé que nos move. Segundo Reis, agora nós vamos ler um texto, minhas queridas e queridos, que eu gostaria que todos vocês lessem tudo, todo o capítulo, porque a história é maravilhosa, o texto é maravilhoso, o que tem ali de informação. Eu sempre falo que quando eu leio a palavra de Deus, cada palavra, às vezes eu estou lendo o texto, eu leio 200 vezes, porque cada palavra o Senhor me revela coisas assim, de detalhes, são muitos detalhes, a gente não pode ler de qualquer forma, é ler com o coração, ler e meditar na palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 6, do 8 ao 23, leiam tudo. Aí nos conta sobre o rei da Síria, que ele queria a cabeça de Eliseu. Eliseu era o profeta. Eliseu, em hebraico, é Elshá. Nos relata que o rei da Síria, que era inimigo do povo de Israel, decidiu atacar uma cidade israelita chamada Dotã. Tem isso no texto. E ele enviou para lá os seus carros e os seus cavalos, seu grande exército de guerreiros, à noite, presta atenção nos detalhes, à noite, porque queriam Eliseu. Ele mandou um exército, um grande exército, porque ele queria a cabeça de Eliseu. Leiam lá o texto que vocês vão entender por que ele queria a cabeça dele. Pela manhã, muito cedo, se levantou o moço do homem de Deus, que era o moço que servia Eliseu. Eliseu era um homem de Deus, Ish Elohim, e eis que um exército tinha cercado a cidade com seus cavalos e carro. Então o moço ficou apavorado e disse: ai, meu senhor, que faremos? O moço só via ali na sua frente a morte, a destruição, que parecia inevitável. Pense em que situação. Você acorda de manhã cedo, abre a janela do seu quarto, a porta, você se depara com uma situação dessa, com um exército, todo com a arma apontada para você, pois foi isso que o moço de Eliseu teve, essa surpresa logo de manhã cedo. E no verso 16 nos conta que Eliseu disse: não temas, não tenha medo não, moço, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Elshá disse isso para o moço dele. E orou Eliseu e disse: Senhor, olha a oração que o profeta Elshá fez. Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. Abre os olhos do moço, Senhor, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Sabem o que ele viu? Ele viu que eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Anjos ali, carros de fogo ao redor deles para protegê-los. Deus tem controle de tudo, minhas queridas e queridos. E como o exército inimigo desceram até ele, o exército foi até Eliseu. Aí Eliseu fez outra oração, o profeta fez outra oração. Agora Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Elshá. Quantos mistérios e profundidade! Meditem na palavra do Senhor. O profeta Eliseu podia ter pedido a morte dos inimigos dele, a destruição daquele povo todo que estava ali. Não é mesmo? Mas ele orou ao Senhor e pediu naquele momento que o Senhor trouxesse a cegueira para aquele exército, por um momento. E ao ficarem cegos, imagine que situação, o exército inteiro cego, tateando, perdidos na escuridão, desnorteados. E Elshá disse para eles:
falou para todos os soldados que estavam lá, para o exército: não é este o caminho, nem é esta cidade, segui-me. Aí eles ouviram a voz do profeta, de Eliseu, e ele seguiu. Eliseu guiou, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria, que é Shomron, onde ficava o rei de Israel. Eliseu, profeta, levou aquele exército todo lá para Samaria, colocou na frente do rei de Israel. E ali Eliseu orou para que os seus olhos, os olhos de todo daquele exército, fossem abertos para que eles vissem. E o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam no meio de Samaria, no meio de Shomron. E quando viram o rei de Israel, eles devem ter ficado atônitos, né? Pensaram assim: pronto, agora não vai sobrar nenhum de nós. E o rei falou para Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Feri-los-ei, que eles ouviam muito a palavra do profeta. E, porém, Eliseu disse: não vai ferir não. Põe-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Aqui a gente poderia falar muita coisa. Nem precisa falar tanto, porque a própria palavra já fala, né, minhas queridas? E deram-lhe grande banquete. O rei serviu um banquete para aquelas pessoas que estavam cegas e voltaram a ver. E comeram e beberam e voltaram para o seu senhor. Voltaram lá para o rei da Síria. A palavra de Deus nos fala nesse texto que e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Imagine, eu fico imaginando a cena, o exército inteiro chegando lá, o rei da Sírio mandou o exército enorme para pegar um homem, Eliseu. Ele só queria a cabeça de Eliseu, matar o profeta, só isso. Aí aconteceu tudo isso que nós acabamos de ler, aí volta o exército todo lá e conta isso para ele: ó, meu senhor, aconteceu isso, estamos nós aqui agora. Sãos, alimentados, estamos aqui. Eu imagino que o rei Sírio falou assim: não, deixa esse povo quieto ali, não vou mais mexer com eles não. E foi o que aconteceu. Não os ferirás. A palavra do profeta: põe-lhes pão e água diante deles, pão e água, para que comam e bebam e se vão ao seu Senhor. Aqui nos fala da graça e da misericórdia do Senhor para conosco. Elishá, que é Eliseu, Elishá em hebraico é Deus é salvação, Deus salva. O Espírito Santo de Deus, ele é gracioso, bondoso, amoroso, não tem prazer em ferir e maltratar ninguém. Eliseu era um profeta do Senhor, estava sempre em comunhão com o Eterno. É só lermos os capítulos que contam sobre a vida dele, que nós veremos a intimidade que havia entre ele e o Eterno. A fé que habitava em seu coração era grande. Enquanto o moço dele só via diante dele o exército inimigo, Eliseu viu os anjos do Senhor em seus carros de fogo ministrando a seu favor. Ele declarou para o moço: não tenha medo, não temas, porque são mais numerosos os anjos que estão conosco do que aqueles que estão com o exército inimigo. Queridas, os olhos da fé. Quais lições que nós podemos tirar dessa linda história para a nossa vida, nesse período da noite em que estamos vivendo? Vocês estão com a sensação de que estamos sendo cercados, perseguidos, tolhidos? Estão querendo tirar a nossa liberdade, nos escravizar novamente a esse sistema inimigo, esse sistema mau, de trevas, opressor? É natural que nós sintamos medo, sim. O rei inimigo queria matar o profeta, só isso. Ele só queria matar o profeta. Entendem? Sabemos que nenhum rei, autoridade deste mundo carnal, conseguiu e nem conseguirá isso. Eles tentam isso desde o Bereshit. Lembra lá quando Caim matou Abel? Quando Nimrod se rebelou lá a fazer a Torre de Babel? E trazendo com isso idolatria para o mundo?
eles foram espalhados, desbaratados. Faraó mandou matar os bebês homens no Egito, do povo de Israel, dos israelitas. Mandou matar todos os bebês homens do povo de Israel, que estava lá cativo, para acabar com a semente do povo escolhido de Deus. E não conseguiu. Moshe era levita, da tribo de Levi, e foi o libertador do povo de Israel. Ninguém impede os planos do Eterno, ninguém. Ele domina sobre tudo e sobre todos. O rei Herodes, do Império Romano, isso na época de Jesus, mandou matar os bebês porque queria matar o Salvador do mundo. Ele queria matar o profético. Também foi frustrado, não conseguiu. Inúmeros homens com autoridade tentaram matar o profético no decorrer da história e sempre foram frustrados. Perseguiram a igreja primitiva. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor e a adoração dos nossos irmãos. Os pais, mães e crianças que eram jogados nas arenas para os leões devorarem no Coliseu Romano, que está suas ruínas até hoje lá na Itália para todos verem, servindo de show para os que assistiam e vibravam com a morte dos servos de Deus. Os servos fiéis do Senhor, a igreja primitiva, eram pregados em cruzes na época de Nero para serem queimados vivos e servirem de iluminação nos postes das cidades de Roma. Estejam focados em Yeshua, a resposta do profeta Elshá, que Deus salva, ao moço, que só via o problema. O moço estava focado na presença do inimigo, ele só viu o problema. No verso 16, e Eliseu disse, não temos, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Hebreus 1:3, ele, o Eterno Pai, ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Eliseu orou a Deus, milagrosamente livrou-os daquela ameaça de morte. Deus tem milhares de maneiras de nos livrar dos nossos piores medos. Não existe situação que Deus não possa resolver. A resposta para o nosso medo é que Ele está conosco todos os dias, todos os momentos. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do poder dele. Basta uma palavra dele e todo mal se vai. Quando focamos nossos olhos no Senhor, naquilo que é eterno, naquilo que é profético, temos plena segurança e confiança nele, que ele está no controle, juntinho de nós, em meio a nossos medos, nos fortalecendo, nos encorajando a prosseguir. A presença de Deus é o antídoto para o medo. Fomos criados para viver pela fé, confiando naquele que nos criou e escreve a nossa história. Onde estão focados os nossos olhos? Fé, intimidade com Deus, vida de oração. Temos tido um grau de intimidade com Deus a nível de Eliseu? Uma vida de oração com fé no Senhor? Temos meditado em sua palavra? Lucas 21:28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E Yeshua disse isso no sermão profético, sobre tudo que aconteceria de sinais que antecederiam a sua vinda gloriosa. Por mais que saibamos que acontecerão catástrofes, caos cósmico, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, guerras, fome, doenças, fúria da natureza, enganos, traições, frieza espiritual, o amor se esfriará, perseguições, tribulações, e nós estamos com os nossos olhos focados no Senhor. Temos confiança e esperança em sua palavra? Como reagimos diante de tudo isso que está acontecendo em nossos dias? Se eu for relatar aqui as coisas desses últimos dias, dessas últimas semanas, a gente fica um pouco assustado mesmo, não tem quem não fica. Estamos iguais ao moço, que só vê a morte e a destruição em nossa frente? Não temas, eis que eu estou convosco todos os dias. Diante de todos os sinais se cumprindo diante dos nossos olhos, em nossa geração, a estratégia do inimigo para nos amedrontar, nos destruir, é a mesma. Vivemos uma batalha espiritual. Vigia, ora, não perca o foco. Lembra que o inimigo, a preferência dele é sempre atacar de noite. No período de trevas,
sobre a terra. O mundo está em trevas. O mundo sem a presença de Deus vive em trevas. Momento ideal para os ataques destrutivos e cruéis do inimigo. Nós que temos a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração, estamos focados nele, somente nele. Andamos em sua luz, na sua revelação, na revelação do Espírito Santo de Deus, que tem nos alimentado de sua palavra, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nossa segurança e nossa proteção está nele, somente nele. Nos alegramos com seus cuidados, sua graça e amor. Confiamos e nele estamos seguros. Ele é nosso consolo, nosso conforto, nossa paz. Confia em Deus e em suas promessas. Há uma batalha ferrenha do mal, do inimigo, e a vinda do reino de Yeshua. Ele tenta de tudo para impedir que isso aconteça. Quem vocês acham que será vitorioso? Nós sabemos que a palavra do Senhor é perfeita. Tudo que está na palavra, grandíssima parte já se cumpriu, e falta só essa profecia agora, que é a vinda do Senhor Jesus, de Yeshua Mashiach, para a instauração do teu reino, que nós estamos aguardando. Quem vocês acham que será vitorioso? Podemos confiar em sua palavra, em suas promessas gloriosas? Que estaremos com ele eternamente em seu reino de justiça e paz? Apocalipse 21, 4 a 27. Leiam tudo e limpará dos olhos toda lágrima. Prestem atenção, minhas amadas. Não haverá mais morte. Nesse reino, aqui o reino já chegou. Nesse versículo é a nossa certeza da nossa vitória. Jesus ali já está conosco, nós estamos com Jesus. Ele limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Estaremos na Nova Jerusalém, Apocalipse 22, 4, e verão seu rosto, e o adoraremos eternamente. Queridas, eu resolvi fazer este estudo porque Cida, tenho passado por aflições nessa vida, como todos temos passado. Jesus já nos alertou isso, que no mundo nós teríamos aflições. E eu tenho passado por situações difíceis, que eu creio que a maioria de vocês também está passando. Por situações que nos entristecem de tal forma que por um momento eu fiquei igual ao moço. E foi isso que me gerou fazer esse estudo. Eu estava igual ao moço, eu estava vendo só o mal, o pior. A tristeza, o medo estava dominando meu coração. Eu só via na minha frente aquilo que o moço via. Não estava com perspectiva. Diante da angústia, das aflições. E eu fiquei abatida, minha alma se abateu. E no abatimento da minha alma eu lembrei da palavra do Senhor e de suas promessas. E orei ao Senhor. E Ele ouviu, glória a Deus. Ele ouviu a minha voz e me fortaleceu. Fortaleceu a minha fé e me encheu da sua santa presença. As provas, as tribulações continuam. Mas Ele é o meu conforto. Nele sei que eu tenho alimento. O pão, que é a palavra, o próprio Jesus, porque Ele é a palavra da vida. A água que sacia minha alma, o Espírito Santo de Deus é minha vida. Salmo 42, 1 ao 11. Leiam tudo. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amadas, todas nós que amamos estudar a palavra do Senhor, sabemos que estamos vivendo os últimos dias, aguardando o grande dia do Senhor, onde estaremos face a face com Ele em seu reino eterno. Só que o período profético da história, que estamos vivendo é o período da noite, todas nós já sabemos disso, e lembremos que é o momento da ação do inimigo. O período da ação dele é na noite, nas trevas. Ele costuma usar a mesma estratégia. À noite, ele envia seu exército fortíssimo, é fraco não, hein? Para atacar e tentar destruir o profético em nossa vida. Tentar nos destruir espiritualmente, enfraquecer nossa fé, usando ferramentas para enfraquecer a nossa fé e nos tirar do caminho que nos leva à eternidade com Deus. Estejamos atentas e vigilantes. Cuidado com as redes, com as armadilhas
que ele usa para nos atrair e destruir. Vejam, tem um estudo específico aqui no canal sobre isso. Mateus 24, 38 a 39. Leiam, queridas. E Yeshua, Jesus, nos alerta sobre isso. Nesse texto, Mateus 24, nos fala sobre os sinais do fim, que os discípulos pediram para ele. E ele fala um monte de sinais que haveriam, né, os sinais que haveriam. E nesse versículo 24, 38 a 39, ele nos faz lembrar do ocorrido lá nos dias de Noé, que ele falou que será como lá nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou, consumiu a todos. Esse não perceberam é que é o problema, é que é o perigo. Que isso foi Jesus que está nos alertando. Nós estamos apercebidos para o momento que estamos vivendo. Nós estamos vigilantes, atentos. Estejamos vigilantes, queridas, em comunhão com o Senhor, orando o tempo todo, nos santificando, sempre com nossa candeia cheia do Espírito Santo de Deus. Precisamos da luz, da revelação do Espírito Santo nesse momento de trevas que nós estamos. Qual a profecia que estamos almejando com urgência? Existe uma profecia que todos nós estamos aguardando. A vinda gloriosa de Yeshua, de Jesus, porque o testemunho dele é o espírito de profecia. Está lá no livro de Apocalipse 19, 10. O mundo hoje está em convulsão. Tou, vavou. Confusão. Confusão. O mundo hoje está caótico. Em rebelião, murmuração, frieza, guerras. Trevas cobrem o mundo. Estejamos atentos e focados e vigilantes. Abacuque 3, 17 e 19. Lá atrás também houve um período muito difícil em Israel e o profeta Abacuque deixou isso registrado e eu achei que essa palavra aqui vai nos fazer muito bem. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide e o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Elshá, Eliseu, Deus salva, Deus é a nossa salvação. Jesus é o nosso Salvador, Yeshua é o nosso Salvador. Ele é a nossa força, a rocha que podemos confiar. Que nosso olhar, que é os olhos da fé, possamos estar firmes, focados só no Senhor. Ele tem nos sustentado, porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Não temais, minhas amadas, sabemos que o melhor ainda está por vir. Podemos crer que o melhor ainda está por vir. O melhor é uma vida eterna no reino de Yeshua. O veremos face a face. Estaremos juntinhos eternamente com Ele. Eita glória! O grande amor do Senhor por nós. De onde vim? De onde vim? Não tem aquelas perguntinhas que eu fiz lá no início? De onde vim? Eu vou passar o que eu alcancei. Todas nós estudamos. Veja se você alcança outras coisas. Mas diante dos nossos estudos, de onde nós viemos? O Senhor fez um plano, Ele planejou a nossa vida desde o Bereshit, desde o princípio. Antes de Ele fazer essa expansão da terra para nós habitarmos, Ele já tinha planos para nós. Então nós viemos da eternidade, Ele já tinha feito planos para nós desde a eternidade, porque Ele é eterno. Por que estamos aqui? Porque Ele nos ama. Ele nos criou para louvor e adoração do nome dEle, de seu santo nome, para vivermos em sua proteção, sob os seus cuidados, seguros, felizes, plenos. Era assim a nossa vida, a vida de Adão e Eva, no Éden, no Gan Éden. E é assim que viveremos no reino de Yeshua. De nada teremos falta, nada nos faltará. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Para realizarmos sua obra eterna, fazermos conhecido o seu santo nome, anunciar o evangelho, fazer boas obras, visitar os enfermos, os presos, dar a quem precisa, quem tiver sede, dar de beber. Ele fez essa colocação, se eu não me engano, no livro de Mateus, eu não coloquei aqui o capítulo e versículo. Tive sede e deste-me de beber, tive fome e deste-me de comer.
e crermos em suas promessas. O que o futuro me reserva? A vida eterna com Yeshua, a certeza da vida com Yeshua em seu reino. Apocalipse 21, 4 e 27. E limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá mais bala perdida, câncer, doenças, enfermidades, desastre, nem clamor, nem dor. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Estaremos na Nova Jerusalém, na Canaã celestial eterna. Apocalipse 22, 4. E verão seu rosto, e o adoraremos eternamente. Que coisa mais maravilhosa! Para que temermos? Não temais. Creiam em suas promessas. Foquem no Espírito Santo de Deus, no céu, na eternidade. Nele estamos seguros, firmes na rocha eterna. Queridas, gostaram do estudo? Se gostaram, curta, compartilhe, se inscreva. Quem não inscreveu ainda, vejam os outros vídeos que temos aqui de estudos. Até o próximo estudo. Abraço a todos vocês. Shalom.